presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Câmara e no plenário, bom dia. Nós temos muito ouvido falar no país, no estado, no município, enfim, com muitas reflexões sobre atitudes que se têm tomado em todas as áreas de atividades e também, é lógico, que na política. E é sempre importante fazer uma reflexão sobre como nós temos agido diante das situações e das necessidades que se apresentam. E não é de hoje, né, desde a antiguidade, especialmente os filósofos, refletiram, e muito, o que continua até hoje, sobre a ética. E a ética, segundo alguns filósofos, é uma reflexão das ações sociais consideradas tanto no âmbito coletivo quanto individual. E muitas têm sido, na verdade, as discussões sobre ética. A palavra ética, que vem do grego ethos, significa, né, e desde a antiguidade, então, significava o bom costume, segundo os filósofos, ou o costume superior, ou ainda significava portador de caráter. Então, é lógico que a ética está diretamente ligada ao caráter. E nós sabemos bem o que é caráter. Um grande filósofo brasileiro, professor de filosofia, teologia da USP, diz que a ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder três grandes questões da vida: quero, devo, posso. E explica, né, e nós sabemos bem, que nem tudo que quero, eu posso, que nem tudo que eu posso, eu devo, e que nem tudo que eu devo, eu quero. E diz que nós estaríamos num alto grau da vida em sociedade quando aquilo que queremos é, ao mesmo tempo, o que podemos e ainda o que devemos fazer. Quando existe essa conjugação, né, quando aquilo que queremos é o mesmo que podemos fazer e também o que devemos fazer, então nós estaríamos vivendo numa sociedade mais justa. E é necessário cuidar da ética, porque se nós deixarmos de lado a ética, nós acabaremos nos acostumando e deixando que coisas que parecem comuns acabem ficando normais, com o que não podemos, é lógico, concordar. A ética, então, é um como devemos agir sem prejudicar os outros. Como devemos agir fazendo o máximo para prejudicar o mínimo possível os outros. Se assim agirmos, é lógico que então estaremos sendo éticos e estaremos contribuindo para a vida em sociedade. De modo que pequenas ações que no dia a dia acabam se tomando contribuem para o caos que nós vivemos hoje em sociedade, com o caos que nós vivemos hoje na política. Porque não é de hoje que se ouve falar mal dos políticos, pelas ações que os políticos tomam no dia a dia. Devo, posso, quero fazer?
pois o que nós temos visto são coisas inadmissíveis. Não é à toa que a própria Câmara de Vereadores, em certa época, constituiu um código de ética. Aliás, os doutrinadores dizem que não deveria haver código de éticas, não deveria haver regras rígidas, mas sim regras de consciência. Mas como o homem precisa estabelecer critérios, acaba fazendo, né, colocando no papel aquilo que é devido. E nós temos a resolução número 6 da Câmara de Vereadores, o nosso Código de Ética. Foi instituído que, no artigo 2º, diz que o exercício da vereança exige conduta compatível com os preceitos deste Código, da legislação federal vigente, da lei orgânica do município e do regimento interno da Câmara de Vereadores. Lá no artigo 16 do Código de Ética, estão instituídos os deveres dos vereadores. E diz o artigo 16, no inciso 1 até o inciso 7, que o vereador deve cumprir e fazer cumprir as leis. Cumprir e fazer cumprir a Constituição da República, a Constituição do Estado, a Lei Orgânica Municipal. Então, cumprir a Constituição e fazer cumprir a Constituição, cumprir a lei e fazer cumprir a lei, é dever do vereador. E se nós incitarmos o descumprimento das leis, o descumprimento da Constituição, estamos descumprindo uma, entre aspas, lei, que é a resolução, e inseridos nas penas, inclusive, que o Código de Ética da Câmara de Vereadores estabelece. Ainda continua o artigo 16, além de ter que cumprir a lei, cumprir a Constituição e a lei orgânica, o vereador deve apresentar-se à Câmara durante as sessões legislativas ordinárias e extraordinárias, participar das reuniões de comissões e das reuniões conjuntas dos vereadores, exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à vontade popular, manter o decoro parlamentar e preservar a imagem da Câmara de Vereadores, observar o dever de urbanidade, ou seja, tratar a população, vereadores, autoridades e funcionários da Câmara com respeito. Tratar o ser humano, na verdade, com respeito. Denunciar publicamente o desperdício do dinheiro, os privilégios injustificáveis, o corporativismo e as atitudes lesivas à afirmação da cidadania, em qualquer instituição, seja no poder público, municipal, estadual, federal, seja na Câmara de Vereadores. Abstrair seus próprios interesses eleitorais na tomada de posições individuais como representante legítimo dos munícipes. E continua, constitui falta grave a ética parlamentar os atos do vereador no exercício de seu mandato. Quanto às normas de conduta nas reuniões de trabalho na Câmara, utilizar-se em seus pronunciamentos de palavras ou expressões incompatíveis com a dignidade do cargo, perturbar a boa ordem dos trabalhos em plenário ou nas demais atividades da Câmara, prejudicar ou dificultar o acesso de cidadãos a informações do interesse público ou sobre os trabalhos da Câmara. Quanto ao respeito da verdade, ou seja, nós devemos honrar a verdade,
deixar de zelar pela total transparência e atividades da Câmara ou dos vereadores no exercício de seu mandato. Quanto ao respeito aos recursos públicos, deixar de zelar com responsabilidade pela proteção e defesa do patrimônio e dos recursos públicos. Quanto ao uso do poder inerente ao mandato, utilizar-se de propaganda imoderada e abusiva do regular exercício das atividades para as quais foi eleito, antes, durante e depois dos processos eleitorais. Quanto à imagem da Câmara, deixar de receber a população em geral, lideranças classistas, comunitárias, prefeito, vice-prefeito, secretários, independente de audiência. Não zelar pela celeridade de tramitação dos projetos e proposições, respeitando o princípio da publicidade. Desrespeitar as autoridades e funcionários. Provocar ou incentivar a desordem das sessões plenárias ou reuniões de comissões. Manter conduta inadequada nas dependências da Câmara. Ou seja, nós temos, tá, no papel, os deveres, os atos e atitudes que devemos ter como conduta, como meta, para não sermos enquadrados como, né, incursos nas penas do Código de Ética. Mas, muito mais do que isso, né, pela dignidade da pessoa humana, esses princípios, esses deveres, deveriam estar inseridos na nossa própria consciência. Atentemos para isso, porque temos visto coisas que não deveriam acontecer.